Olá, você deve ter visto aquela minha foto loira, totalmente diferente, e uma outra foto já com cabelo castanho, também totalmente diferente. Por que eu quis colocar essa foto? Porque eu senti de falar sobre mim nesse momento. Então, o que eu quero te dizer? Aquela Fabiana da foto, da primeira foto, aquela foto minha loira, eu quero te dizer um pouco como eu era. Eu era extremamente grossa, arrogante. Eu era uma pessoa que, no fundo, tinha uma máscara. Porque as pessoas me viam sempre com um sorriso ou com alguma coisa, mas dentro de mim eu tinha muita tristeza, muito sentimento de tristeza, muita vitimização, porque eu achava, por causa do meu passado, da minha criação, a forma como eu fui criada, a forma como eu tinha sofrido em relação a ter tido um câncer quando era criança, ou quando eu fui atropelada também quando criança. Então eu tinha isso muito em mim como uma vitimização. Então eu usava isso muito para poder me vitimizar. E também eu não era uma pessoa autorresponsável, como dizer assim. Eu sempre ou colocava a culpa em algo ou em alguém pela minha situação estar daquele jeito. Às vezes eu não falava isso verbalmente para as pessoas, mas sentia isso. E também, eu sempre contava as historinhas. Como assim historinhas? Eu sempre colocava uma justificativa, ou por meu erro, uma justificativa pela minha vida daquela forma. Então eu percebia que eu vivia dentro de uma máscara. Eu não era aquilo exatamente o que as pessoas viam. E então, eu estava constantemente sofrendo por isso. Porque dentro de mim existia uma tristeza profunda. E as pessoas não sabiam, então como elas não sabiam, como iriam ajudar? Então minha vida foi passando, decorrendo, e até que chegou um momento que eu já estava no nível muito caótico, emocionalmente falando. As minhas emoções estavam totalmente conturbadas, eu já estava praticamente desequilibrada nas minhas emoções, com a tristeza profunda, ou seja, excesso de passado, porque a depressão ela também é um excesso de passado. Eu já estava vivendo um excesso de passado. Então comecei a ficar no fundo do poço, já estava ali na lama, já estava entrando no fundo do poço. O que aconteceu? Até que chegou um dia que eu reconheci que eu precisava de ajuda. Como eu falei, eu era extremamente grossa, eu era arrogante, eu era orgulhosa. E naquele dia ali eu precisei quebrar o meu orgulho e pedir ajuda. Foi então que eu entrei em contato com um amigo meu e pedi ajuda a ele. Eu falei assim, não estou aguentando mais essa situação. Eu também quero te contar uma coisa. Nesse dia que eu resolvi que eu não queria mais viver daquela forma, uma prima minha, que eu não tenho contato físico com ela, ela mora na Paraíba, que eu nasci na Paraíba e vim pra cá novinha, com 4 anos de idade, e essa minha prima, ela me mandou uma música, e a música Me Ama, do Thales Roberto. Quando eu vi aquela música, eu falei, caraca, Deus me ama, é verdade, Deus me ama. O que eu estou fazendo da minha vida? E foi nesse momento eu escutei uma voz assim, foi a primeira vez que eu escutei uma voz, eu até achei que eu estava ficando doida. Essa não é a vida que eu tenho para você. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, caramba, realmente essa não é a vida que Deus tem para mim. O que eu estou fazendo da minha vida? Foi aí que eu comecei a raciocinar o que eu estou fazendo da minha vida. E foi naquele momento que eu pedi ajuda, e então meu amigo começou a me ajudar, outras pessoas entraram também para começar a me ajudar, então começou aquele processo de libertação, de transformação. E nesse dia, eles me levaram em uma igreja, que é a minha igreja hoje, a Metodista Betel, e ali eu ouvi a pregação e o pastor foi tremendamente usado por Deus. E tudo que ele falava batia diretamente com o que eu estava vivendo. E naquele momento eu falei assim, caramba, eu quero aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus naquele momento. E então começou o processo de transformação na minha vida. A minha vida ela começou a se transformar. Eu era uma coisa e começou a se transformar para um outro estágio. Mas o que eu quero te dizer? A transformação, ela também é um processo e também ela pode, em alguns momentos, a mudança ela pode acontecer de uma hora para outra também. Então começou aquele meu processo de transformação. E quando eu comecei a pegar na Bíblia, eu não entendia nada. Eu pegava, ficava assim, caramba, não estou entendendo nada que está escrito aqui. E é aquele desespero, aquela preocupação. Eu falei, não estou entendendo nada. E aí, com muito amor e muita paciência, o meu discipulador começou a me orientar. E o que eu quero falar? Eu comecei a ser transformada, a ser liberta através da palavra de Deus. Eu comecei a pegar a Bíblia
E comecei a pedir a Deus, Senhor, fala comigo, começa a me mostrar. E a Bíblia fala o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha libertação, ela começou também através da palavra de Deus. Então eu comecei a entrar na imersão na palavra, lendo a palavra, buscando, aprendendo. E cada vez que eu ia aprendendo mais da palavra, eu ficava mais apaixonada, eu ficava assim, transbordando. Falei, caramba, isso está falando aqui na Bíblia, olha que interessante. Eu comecei a buscar mais, a ler mais. E foi um processo, começou a imersão totalmente de conhecer a palavra, e a minha vida começou a ficar sendo transformada. E a transformação, como eu falei, ela é um processo, e a mudança ela pode sim acontecer de uma hora para outra. Por quê? Cientificamente é comprovado que o nosso cérebro ele é plástico, então ele tem uma plasticidade. Quanto mais você estimula o teu cérebro para aprender e a mudar, ele vai se transformando. Ele tem a plasticidade neural, ele começa a se transformar, ele começa a se esticar. Então, com isso, sua transformação vai começando a acontecer, e a mudança começa a acontecer a partir do momento que você começa a estimular o teu cérebro. Então, quando você começa a estimular o teu cérebro para mudança e para aprendizado, ele começa a se esticar. Existe então uma plasticidade ali. E é cientificamente comprovado isso, tem muitos estudos, a neurociência fala muito sobre isso. Eu tenho me aprofundado nesse assunto também, porque eu estou apaixonada pelo cérebro humano. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu me apaixono por muitas coisas também. E eu fico vendo como Deus é grande e é maravilhoso. E o que quero também te dizer? Eu era extremamente arrogante e extremamente grossa. E o arrogante e o grosso, ele tem uma dificuldade para querer mudar, ou reconhecer que precisa mudar. Então, quando a gente fala assim, caramba, eu já tenho a minha vida transformada, já mudei, eu quero dizer que isso é arrogância. Por que eu quero te dizer isso? Porque quando a gente acha que não precisa mudar nada em nós, ou que já está tudo perfeito, aí é que precisa mudar mesmo, porque dentro de nós existe também aqueles sentimentos que podem surgir, que é o da arrogância, da vaidade, da prepotência, que isso tudo faz parte do orgulho. E a Bíblia abomina isso. Deus ele abate o soberbo, é aquele que acha que não precisa mudar. E todo dia a gente precisa passar por uma transformação. Quando a gente acorda, todo dia tem pensamentos, naquele decorrer do dia tem comportamentos, e todo dia a gente precisa passar por uma transformação. Então, quando a gente acha que a gente não precisa passar por nenhuma transformação, isso é arrogância. Então, o que acontece? Deus abate o soberbo. Eu era extremamente arrogante, então Deus foi me quebrando. Foi me moldando para reconhecer que eu não sou nada e que eu preciso todo dia de mudança. Porque a Bíblia fala que não existe ninguém bom. Não existe ninguém bom. Então, a gente precisa todo dia pedir ao Senhor, o que eu preciso ser transformada hoje? O que eu preciso mudar hoje? E o que eu quero te dizer também? Nesse meu processo, né, de transformação, eu conheci a inteligência emocional. Muitas competências da inteligência emocional eu reconheci que eu já estava no processo de transformação naquelas áreas, mas eu comecei a bombardear o meu cérebro na imersão para mudança, para transformação, dentro também da inteligência emocional. E eu comecei a perceber que aquela Fabiana desequilibrada de 6 anos atrás, e que ainda tinha mudanças para acontecer nela, eu comecei dentro da inteligência emocional, a identificar quem eu era, o que eu precisava controlar. A Bíblia fala muito sobre isso também, tem muitas passagens bíblicas sobre inteligência emocional. E eu comecei então a passar por um processo de transformação também nas minhas emoções. E é maravilhoso quando eu vejo pessoas da minha família falarem, Fabiana, como você tem mudado dia após dia. Eu acho isso maravilhoso, porque estou me esforçando, não estou me esforçando para querer que as pessoas vejam ou reconheçam que eu mudei, não. Eu estou querendo ser a melhor Fabiana do que eu fui antes. Eu estou buscando ser a melhor do que antes. Porque eu quero ser a mesma Fabiana de hoje, se eu posso ser uma Fabiana muito melhor. Então eu falei, caramba, eu posso ser quem eu quero ser, então eu quero ser melhor. A Bíblia fala, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Eu falei, caramba, eu quero ser sim uma Fabiana melhor, uma Fabiana diferente. Então eu comecei a buscar isso. E dia após dia eu tenho buscado ser a minha melhor versão, a melhor Fabiana de ontem. Eu tenho buscado todos os dias isso, ser melhor do que eu fui antes, ser melhor para mim,
porque, caramba, é muito gratificante eu ver que eu tinha um comportamento dessa forma e eu comecei a transformar o meu comportamento. E a inteligência emocional, ela é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser trabalhada, adquirida. Ninguém nasce com inteligência emocional, ela pode ser trabalhada por ser uma habilidade. E é treino também. Uma pessoa que ela quer ser boa em algo, em algum esporte ou em alguma coisa, ela precisa treinar para que ela seja melhor naquilo. Então ela precisa de treino. E as emoções, ela também precisam de treino. Dentro de você existem dois hemisférios que ficam gritando constantemente. O seu lado esquerdo e o seu lado direito, ele fica constantemente numa guerra entre a tua razão e a tua emoção. Então o inteligente emocional, ele sabe usar a razão na hora certa, a emoção na hora certa, para que aquilo te ajude e não atrapalhe. Não que você controle as suas emoções e não que você seja controlado pelas suas emoções. Isso é inteligência emocional. Então, eu comecei a trabalhar isso em mim. E o que eu quero te dizer? O que eu quero te passar? Se eu estou conseguindo, você também pode ser a sua melhor versão, a sua alta performance, ser quem você quer ser e ser melhor do que você foi ontem. Então, eu quero te estimular a querer mais de você mesmo, a querer estimular você. Tinha muitas coisas em mim que precisavam ser mudadas, falas também, eu tinha uma dificuldade muito grande em algumas palavras, por eu ser nordestina. Muitas palavras eu não conseguia falar, a minha língua enrolava. Então, com o treino, eu tô conseguindo falar. Então, eu vi, caraca, eu consigo. E sabe o que eu faço toda manhã? Toda manhã eu olho pra mim no espelho, ou às vezes sem o espelho, eu falo o seguinte: eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sou vencedora, eu sou a imagem do Criador, eu tenho a luz dele, eu tenho o tesouro dele dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo, então eu posso, eu consigo, eu mereço. Então isso tem me ajudado a estimular a cada dia mais o meu cérebro a reconhecer que eu posso, que eu consigo e que eu mereço. E isso me ajuda a querer mudar a cada dia mais. Então eu quero te estimular a querer ser a sua melhor versão, a querer ser como eu tenho feito. Eu estou querendo todo dia ser a melhor Fabiana do que eu fui ontem. Então eu queria te falar isso. E essa foto que eu coloquei, ela mostra a Fabiana de antes e a Fabiana de agora. E eu quero te dizer quanto eu sou grata a Deus e pelas pessoas que têm me ajudado a me transformar dia a dia. Todo dia eu passo por uma transformação. Então é muito importante a gente reconhecer quando a gente precisa mudar. Independente da área que a gente precisa mudar, a gente precisa reconhecer isso, ter humildade. Jesus ele é manso e humilde e ele quer que a gente seja como ele. Quem é arrogante, quem é vaidoso, prepotente, não consegue ser humilde, não consegue ser manso. Aquela Fabiana de antes que era grossa, prepotente e arrogante, precisou passar pela transformação para hoje ser humilde e mansa. Então, caramba, é muito gratificante. E eu quero sim ser a melhor Fabiana do que eu fui ontem. Então, é isso que eu quero deixar para você, te estimular isso. E fale todo dia para você mesmo: eu posso, eu mereço, eu consigo, eu sou a imagem e a semelhança do Criador. Então você pode. E é isso que eu quero deixar para você. Que Deus te abençoe.